pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Lília Pereira e você está no canal Cultivo com Amor. Sejam todos muito bem-vindos. E quero já de primeira mão agradecer aos 410 inscritos que a gente já tem aqui no canal, né? Que a nossa família a cada dia cresce grandemente, graças a Deus, tá? E deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento de coração a cada um de vocês que fazem parte aqui da nossa família Cultivo com Amor. E o vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre as aórtias, né? Eu vou identificar aqui com vocês 8 espécies de aórtias que eu tenho aqui no meu cultivo. E como eu cultivo as minhas aórtias? Pessoal, bastante claridade, tá? Se possível, um solzinho da manhã, que aqui onde elas estão, elas pegam um solzinho da manhã, bem pouquinho, tá? Um solzinho filtrado, por baixo de um sombrio de 70%, né? Que é aquele que eu tenho aqui no cultivo. E rega quando o substrato está seco, né? Iguais às demais suculentas. Porém, elas são as suculentas que não necessitam tanto de água, né? De regas muito constante, de solo muito umedecido, né? Porque senão isso causa um apodrecimento a elas. E o que eu evito também? O contato das folhas com o substrato. Eu sempre friso isso nos vídeos. Por quê? Porque, gente, o apodrecimento da suculenta se dá através do contato das folhas com o substrato úmido. A maioria das vezes acontece isso. Então, a gente tem esse cuidado, né, de evitar com que o substrato fique em contato com as folhas. Esse aí já vai estar ajudando a evitar algum apodrecimento das nossas plantinhas. Essas aórtias, muitas pessoas, às vezes, perguntam por que não cultivar dentro de casa. Gente, dentro de casa, a luminosidade, a claridade é pouca, né? Não é o suficiente para que elas mantenham ali sua forma natural da planta, né? Que é aquelas folhinhas compactas, juntinhas umas às outras. E o que acontece quando você cultiva elas num ambiente interno, né? Dentro de casa? O estiolamento, elas vão estiolar como qualquer outra suculenta, tá? Quem tem medo de oferecer a elas um pouquinho de sol da manhã, não tem necessidade, desde que elas recebam muita claridade, tá? Elas podem ser cultivadas na varanda, né, na sua área, ou até mesmo no jardim, né, embaixo aí de uma árvore, né, qualquer arvoredozinho que tiver, que vai trazer essa sombra para ela, mas porém oferecendo a claridade. Assim você vai ter esse no cultivo das aórtias, tá? É assim que eu faço aqui no meu cultivo. Uma adubaçãozinha, né, aí a cada 3 meses, igual adubo as outras suculentas, eu adubo elas também, né? E aqui vocês podem ver, né, sempre eu mostro nos vídeos, está coberta com sombrite, né, aqui 70%, onde está aqui as minhas matrizes, né, tem o berçário lá, que eu vou estar gravando um vídeo essa semana, e mostrando para vocês o berçário, lá é coberto com um sombrite 50%. Aqui eu coloquei o 70%, porque quando eu fui comprar, eu não achei os 50%. Porque elas estavam a céu aberto mesmo, sem cobertura nenhuma. Tem vídeo aí no canal onde eu mostro, né, que elas recebiam o sol direto, tá? Mas como o sol estava virado, pegava pouca, né, horas de sol nelas. Então, para que elas não estiolassem, eu fazia a remoção do sombrite. Como o sol virou e tá muito quente, então eu voltei o sombrite, né, e tô adaptando elas totalmente ao sol, tá? Eu tô tirando o sombrite, deixando algumas horas no sol para que elas adaptem mesmo definitivamente ao sol, porque eu quero passar toda a minha coleção pro jardim, né? Umas eu já adaptei, já fiz alguns canteiros, já estão direto no chão, né, plantadas no jardim. Vou estar gravando vídeo também do decorrer da semana aí, para mostrar para vocês como tá ficando lindo aqui. E vocês podem observar, pessoal, que está chovendo aqui, tá? Graças a Deus. Demorou, a chuva demorou um pouco, mas já tem o quê? Com essa, 3 chuvinhas, boa mesmo, maravilhosa. As suculentas estão tomando essa chuva, tá? Elas estão bastante umedecidas, porém não encharcada,
por conta da drenagem dos vasos e o substrato bem drenante, né? Então eu espero não ter muitos problemas esse ano devido à chuva. Porque como eu tenho várias espécies, são muitos vasos, eu não consigo, gente, ficar carregando planta para dentro, carrega planta para fora. Traz planta para dentro, leva planta para fora, entendeu? Então elas têm que se adaptarem lá, elas vão ficar lindas, maravilhosas lá. E outra, a cobertura de plástico. Ano passado, nesse período de chuva, eu tinha a cobertura de plástico aqui, aquele plástico de estufa, né? Era tipo aqui uma estufinha coberta com sombrite e o plástico. Por que eu decidi esse ano não colocar o plástico? Gente, devido a fungo, tá? Fungou muito aqui as minhas plantas do ano passado. Por quê? Porque o plástico, ele esquenta muito, né? Então, esse período de chuva, o que que acontece aqui na minha região? Chove, refresca, maravilha. Quando é fé, o sol vem e vem aquele sol escaldante mesmo, muito quente. E substrato molhado, calor, sol quente, propício a fungo e conchunilhas, né? Então, por que eu tirei esse plástico? Devido a isso. Então, elas estando ao ar livre, somente com o sombrite, eu vou tentar evitar aqui um pouco, né, desses problemas de fungo, igual eu tive no meu cultivo. Às vezes o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é necessário, tá? Porque assim, é dicas mesmo do que aconteceu aqui comigo, que eu vou estar passando aqui pra vocês. E daqui a pouquinho a gente vai chegar até as espécies das aórtias, tá? E não saia do vídeo, assiste o vídeo até o final, que vai ser muito importante. Eu creio que vai ajudar muito você. Então, voltando ao assunto. Então, a gente tem que conhecer as nossas plantas, né? A gente tem que identificar elas ali, saber o que que elas gostam, como elas gostam, né? Como que é o seu cultivo. Porque não adianta, gente, a pessoa gravar um vídeo e falar assim, gente, faz assim, assim, assim que vai dar certo. Pode não dar certo. Cada região, cada estado, o clima é diferente. Às vezes, no mesmo estado, de uma cidade para outra, o clima já muda, né? Então, você tem que conhecer a sua planta, você tem que descobrir como é o melhor cultivo aí para você, né? Igual tem vídeo aí do meu substrato que eu uso aqui no canal. Às vezes não dá certo para alguém, né? Mas para outros já podem dar, né, muito certo, igual deu aqui para mim. Então, eu tô tendo muito êxito nesse cultivo devido ao meu substrato, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, para vocês acompanharem. Porém, tem pessoas que têm dificuldade em achar alguns componentes desse substrato. Gente, não se apegue a isso, tá? É somente uma opção. O substrato, ele precisa ter um pouco da terra, pode ser a terra aí da sua horta, tá? Você pega uma terra que não tenha contato com cachorro, nem com gato, né? Por conta dos nematóides que o xixi e o cocô transmite para as plantas, né? Que já está neles ali. Então, para evitar esses problemas, você pega uma terra mais do fundo aí da sua horta, livre desses contatos desses animais, e pega uma medida dessa terra, uma medida do esterco de gado e uma medida ou duas do carvão triturado. Gente, é só, tá? Aqui comigo, eu cultivava no início dessa forma. Porém, por que que encharcava muito as minhas suculentas? Porque a terra aqui onde eu moro é uma terra chamada massapé, tá? Vocês podem pesquisarem aí qual o significado dessa terra massapé. Ela é uma terra muito compacta, tá? Ela forma ali aqueles torrões, né? Ela fica dura. Tanto é que você sair aqui agora, ó, igual tá chovendo, gruda tudo no sapato, tá? Você fica com aquele salto. Sem querer, você anda no salto aqui, sabe? Ai, gente. Então, por esse motivo, elas ficavam muito umedecidas, né? Aí juntava o calor, a chuva. Eu não perdi muita planta, né? Algumas apodreceram sim, porque a gente tem perdas também, inclusive a Fantôme. Gente, no início, eu tive tanta dificuldade com a Fantôme, vocês acreditam? E é uma planta de muito fácil cultivo. Mas por quê? Por conta das mudas serem pequenas, tá? E muita umidade e o contato das folhas com o substrato. Por isso que eu falo para vocês, evite o contato das folhas com o substrato. Porque comigo foi assim, né? Eu perdi muitas Fantômes, mas por conta da inexperiência, né? Então eu creio sim que esses vídeos aqui do nosso canal, Cultivo com Amor,
tá ajudando alguém e o intuito desse canal é sempre ajudar mesmo, tá? Então, se você tem alguma dica, né, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vamos nos ajudar. Eu não sei de tudo, pessoal, tá? Isso aí vocês podem ter certeza que eu não sei. Eu sei muito pouco, né, sobre os cultivos, sobre as espécies, mas o que eu sei, eu aprendi, né, com alguém que me ensinou também, e por isso eu venho aqui e passo, né, um pouquinho do que eu sei para vocês. E a gente se ajudando, tudo dá certo, não é verdade? Então, pessoal, faça isso, tá? Não fique achando que a sua planta, ela não tem resistência, né? Que ela é fraca, que ela é frágil. Ai, que ela vai morrer se ela tomar umas gotinhas de chuva. Gente, não morre. Suculenta gosta de rega. Suculenta ama chuva. Suculenta não gosta de solo encharcado. Você tendo cuidado com bom substrato e não deixando o solo reter ali aquela quantidade desnecessária de água no vaso, você não precisa ter medo. Eu falo porque aqui eu cultivo dessa forma, né? E não é diferente. Você pode pesquisar, você pode ir aí no YouTube, entrar aí nos grandes canais que tem aqui, né? Que todos falam a respeito da chuva. Tá certo, tem aquelas, né, exceções que são tipo as aórtias, né, que elas não vão suportar, vamos supor aí, 5, 10, 15 dias chuvosos em cima delas. Pode ser que elas venham apodrecer. Então a gente não corre esse risco. As minhas estão tomando uma chuvinha aqui agora, né, mas pouca coisa, ela não fica lá no tempo debaixo, né, da chuva intensa, não. Elas tomam uns pinguinhos aqui. É assim que eu cultivo. E quando elas já estão no canteiro ao tempo, ao ar livre, não tem problema. Por quê? Porque o solo vai se encarregar ali de fazer aquela drenagem, né, que aquela água ela vai embora, tá? Então, assim, é uma experiência, né, que eu tô tendo. Eu quero, sim, passar algumas para o canteiro, para o jardim, né? E vou tá fazendo essa experiência aqui também, tá? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês a respeito do cultivo das suculentas é mais ou menos isso aí, né? Porque a gente tem que parar com essa tese que suculenta não pode molhar a folha, suculenta não pode estar regando muito, suculenta não pode tomar chuva. Gente, isso não existe aqui para mim. Já vou deixar bem claro. Cada um cultiva do jeito que acha melhor, né? Quem sou eu para vir aqui e ditar alguma coisa, né? Jamais eu farei isso. Então, é o que acontece aqui comigo. As minhas plantas tomam sol. Gente, elas estão tomando 4 horas de sol só por dia. E elas já sentiram, devido ao sol ter virado. Então, a gente conhece as plantas. Ela tá começando a querer ali ficar meio choladinha, sabe? Por cima. Então, o sol tá pouco para elas. O que que eu vou estar fazendo? Vou retirar esse sombrite, né? Porque elas já estão adaptadas assim. Como o sol aqui tá pouco para elas, eu vou fazer a remoção do sombrite, vou deixar elas tomar o sol direto, porque assim eu creio que vai ajudar elas não estiolar até o sol acabar de virar, né? E oferecer a elas 6 a 8 horas, até mais de sol, né? Que é o que elas tomam aqui. Porque no tempo normal, elas pegam sol das 7 da manhã, tá? Até 5, 5 e meia da tarde, bate ainda aquele solzinho nelas ali. Então, para vocês verem, é o sol o dia todo. Porém, embaixo do sombrite, 70%, tá? Agora eu tô voltando a tirar o sombrite, né? E elas já estão acostumadas com essa remoção do sombrite, porém não naquela época daquele sol escaldante, né? Mas quando chegar essa época, eu creio que eu já vou ter adaptado elas, né, definitivamente, e não vai ter mais necessidade do sombrite, tá certo? Então, por hoje, mais ou menos é isso aqui. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai falando mais um pouquinho a respeito aí desse cultivo, né, que a gente ama demais essas meninas. Gente, eu fico apaixonada, encantada. Se eu pudesse, eu ficaria ali o dia todo só com elas, né, não faria mais nada. Mas a gente tem, né, a vida tem as coisas de casa, tem o lar, tem o esposo, né, para cuidar. Então, pessoal, sem mais delongas, que já falamos demais, bora conhecer aí as nossas 8 espécies dessas lindas e maravilhosas suculentas. Pessoal, a gente vai começar por aqui, ó. Esse terrário foi feito aqui, né,
junto com vocês aqui no canal. Olha como elas estão. Tão lindas, maravilhosas. Já soltou brotação, tá vendo? Porém, eu fiz aquela rega abundante, né? No dia que eu plantei elas aqui. Como tava tudo muito seco, né? E de lá pra cá, pessoal, uma leve reguinha de 15 em 15 dias, somente por cima mesmo, né? Porque ele retém aí, ó, tá vendo? Não fica encharcado, mas está umedecido. Então, é o suficiente para elas, né? Então, vamos lá. Olha aqui. Essa aqui, ó, é uma rabo de tatu, né? Conhecida como rabo de tatu. Tá linda, maravilhosa. Ela não está muito rajadinha, pessoal. Vocês podem verem. Porque a gente foi feito o transplante dela pra cá, né? Então, como tá muito recente, ela perde mesmo um pouquinho das rajinhas, né? Mas isso aqui volta, tá? Com o tempo, ela volta. Aqui é um galinho de rosa do deserto que eu coloquei aqui pra enraizar. A gente não pode perder, né? Então, a primeira espécie, rabo de tatu. Essa outra aqui, pessoal, essa segunda espécie, olha que maravilha. Maravilhosa, né? É a Ortia Pentagona Black, tá? Ela foi identificada por esse nome. Então, está linda, maravilhosa. Já tem mais bebê dali, ó, tá vendo? É uma suculenta linda, né? E essa aqui, gente, é a Aloe aristata, tá? É outra suculenta maravilhosa. Olha isso, gente. Tá linda, né? E elas já enraizaram bem aqui, após o transplante delas pra cá, né? A montagem aqui do arranjo. Estão amando aqui. E aqui elas pegam uns pinguinhos de chuva, muito pouco, né? Que elas estão aqui em cima desse murinho. Então, a chuvinha que vem, né, dali, ó, cai aqui um pouquinho. Esta aqui, gente, é a Ortia cuspitata. Não pronunciei corretamente, mas é isso mesmo. Olha aqui, de floração. Então, gente, a floração das aórtias, todas elas são essas florzinhas delicadas, branquinhas, tá? Essa outra aqui, ó, olha aqui, maravilhosa. Ah, focou, agora ficou bom. Vamos ver aqui a ID dela. É a Ortia limifolia, tá? A Ortia limifolia, maravilhosa. Colocar a plaquinha de novo, gente, porque como eu sumo as plaquinhas. Essa outra aqui, ó, vocês podem ver que ela tá até molhadinha, né? Elas estão molhadinhas, devido à chuvinha que tá caindo nelas aqui. Gente, olha essas folhas. Não tem como não apaixonar, não é? Essa aqui é a Ortia retusa, tá? A Ortia retusa, maravilhosa. E uma outra linducha também, maravilhosa, é essa aqui. Gente, olha aqui, está de floração também, que é a nossa Ortia Cooperi truncata. Olha isso. Já tá de colônia, tá vendo? Já formou a colôniazinha aqui, ó. Mas eu vou deixar, né, ela encher mais o vasinho, aí eu vou estar fazendo a troca do vaso, tá? Antes eu tirava muito as mudinhas, né? Sempre eu tiro, tá, pessoal? Faço 2, 3 mudas, porque se eu vier a perder uma planta, eu tenho outra, né? A gente não fica sem. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. E uma outra também, pessoal, é essa Aloe juvena. Olha isso. Ela tá meia feinha assim, porque ela tava no vasinho ali embaixo e respingou terra da chuva nela, tá vendo? Mas eu queria mostrar a espécie pra vocês, né? A Aloe juvena. Eu tenho um outro vaso onde eu tenho ela grande, né? Ela tá bem grande. Porém, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que ela deu um espaçamento entre uma folha e outra. Porque aonde ela tava, o sol tava pouco pra ela. Tá vendo isso? Porque essa aqui, ó, ela precisa de mais claridade mesmo, mais um solzinho nela para ela ficar compactazinha, tá? Essa aqui só na claridade ela fica estiolada. Então essa necessita de um sol, pelo menos aí 2 horinhas de sol da manhã, que aí as folhinhas dela fica bem compacta, tá? Então, pessoal, é isso, tá? O vídeo de hoje foi essas diquinhas aí, espero que vocês tenham gostado, né? Espero sim ter ajudado alguém com as dicas, né? Com a identificação das espécies.
E eu tinha falado aqui, pessoal, que todos os dias a gente tem vídeo aqui no canal. Porém, aconteceu muitas coisas que vêm atrapalhando a gravação dos vídeos, né? A gente não está conseguindo aí honrar com o nosso compromisso. Porém, a gente vai estipular aqui uma data, né? Um dia da semana. A gente vai estar postando vídeos aqui a segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, tá? Teremos 3 vídeos por semana. Talvez a gente tenha algum vídeo aleatório. Então, por isso, ative o sininho para você receber as notificações e não perder nenhuma dica aqui, né? Que a gente venha postar aqui no canal para vocês, tá? E o mais meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Sejam felizes e abençoados. Tchau!